Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Matheus Batista e hoje eu quero compartilhar com vocês uma breve reflexão que eu tenho feito ali sobre o livro de Êxodo, especificamente onde Deus vai libertar o povo do Egito e quando aquele enfático episódio, onde ele endurece o coração de Faraó, para que Faraó não liberte o povo, sendo que o que ele queria era que o povo fosse liberto. Bom, mas se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e bora pro vídeo. Então, pessoal, ao ler o texto de Êxodo, o que me chama muita atenção é que Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito, mas o próprio Deus endurece o coração de Faraó. Isso me parece muito contraditório às vezes, mas quando a gente se aprofunda no texto, quando a gente medita sobre o texto, a gente vai perceber que existe um motivo pelo qual Deus endurece o coração de Faraó, que é o que eu pretendo falar no final. Não é apenas a libertação do povo do Egito, ok? Existem outros motivos, outros propósitos pelo qual Deus endurece o coração de Faraó. Mas aqui eu quero atentar também para o fato de que algumas pessoas, quando leem esse texto, dizem: poxa, se Deus endurece o coração de Faraó, ele está sendo injusto. Ora, como ele vai impedir alguém de se arrepender? Então, assim, quando o texto diz que Deus, como um sujeito ativo, não passivo, endurece o coração de Faraó, é como se o texto estivesse dizendo, em outras palavras, Deus tirou a oportunidade de Faraó de arrependimento. O fato é, gente, que Deus não deve nada para Faraó, assim como ele não deve nada para mim, assim como ele não deve nada para você. Então, quando a gente pressupõe uma injustiça da parte de Deus para com o homem, nós já partimos de uma pressuposição errada, porque nós estamos pressupondo que Deus nos deve alguma coisa, quando na verdade o evangelho não é sobre direitos para com Deus, ou sobre mérito ou crédito para com Deus, mas o evangelho é sobre graça, é sobre um favor que você não merece. O que o homem merece? Condenação. O que Deus dá? Salvação a todos? Não, a alguns. Ele precisa salvar todos para ser bom? Não necessariamente. Então, quando Deus entrega a Faraó a própria dureza do coração e efetiva essa dureza para que ele não liberte o seu povo, Deus não está sendo injusto. Deus está sendo justo e está julgando com justiça a impiedade de um rei orgulhoso, soberbo e impenitente. Só que tem um motivo pelo qual Deus faz isso. O motivo é que Deus queria humilhar os deuses egípcios. Aquela narrativa, ela ocorre e ela mostra, cada praga ela tem um significado, cada praga está humilhando um deus egípcio, uma entidade que era motivo de idolatria para os egípcios e quem sabe até para os israelitas, né? A gente vai ver que Deus trabalha no Velho Testamento inteiro, tratando de algumas formas, limpando o seu povo da idolatria. Então, lá no capítulo 10, no versículo 1, Deus vai dizer: olha, eu endureci o coração de Faraó para multiplicar esses sinais e para que vocês saibam que eu sou Deus. Ou seja, gente, para pensar, Deus está estabelecendo o seu povo, Deus vai formar de Israel uma nação. Embora Israel ainda não saiba disso, Deus já sabe. E Deus tem isso como propósito. Então Deus está se apresentando para essa nação. E uma das maneiras como Deus se apresenta como Deus verdadeiro, o único que é soberano e todo-poderoso, é humilhando todas as outras entidades que se intitulavam deuses. Entende? Então, irmãos, quando a gente olha para essa passagem, nós não podemos pressupor uma injustiça de Deus, como se Deus devesse alguma coisa ao homem. Nós também não podemos achar que Faraó é um coitado, ou que Faraó, se Deus não endurecesse o coração dele, ele ia libertar o povo numa boa. Claro que não, o Faraó era mau, ele tinha um coração duro, e Deus fez bem em julgar o Faraó. O problema é que nós olhamos para a Bíblia muitas vezes com uma ótica humanista, e nós queremos humanizar as ações de Deus, quando na verdade não se pode fazer isso. Como que você vai humanizar uma ação divina? A Bíblia muitas vezes ela narra coisas de forma antropomórfica, de forma antropopática, mas não necessariamente quer dizer que essas coisas sejam assim, ok? Então, fica aí de aplicação. Deus não te deve nada, meu amigo, assim como ele não deve nada para mim, mas tudo o que ele nos faz é pela graça, é porque ele é bom, é porque ele é santo e porque ele é justo, tá bom? E se esse vídeo esclareceu alguma dúvida sua,
ou de alguma forma te edificou, deixa aí o comentário, comenta aí o que você acha dessa história, dessa narrativa, se você concorda, se você discorda, por que você concorda ou não, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, Deus abençoe, até o próximo vídeo.